Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ele dá a maior graça. Se o fardo é pesado, Deus dá maior graça, maior fortaleza, se é grande o labor. Se a prova é mais dura, maior o consolo, mais quentes as chamas, mais perto o Senhor. Amor sem limites, poder sem fronteiras e graça infinita e inefável tem Deus. E desses tesouros guardados em Cristo, dá sempre a todos os seus. E quando os recursos em nós se esgotarem e a força faltar-nos pra mais suportar, as fontes eternas da graça divina terão começado somente a jorrar. Amor sem limites, poder sem fronteiras e graça infinita e inefável tem Deus. E desses tesouros guardados em Cristo, dá sempre a todos os seus.
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aos Efésios capítulo 2. Temos aqui, ouvintes, o emprego certo acerca da graça. A graça, segundo as Escrituras, e no sentido espiritual, quer dizer favor que não merecemos. É uma coisa que nós recebemos não através de méritos, nem tampouco de qualidades próprias, pelo que temos feito, pelo que estamos fazendo ou pelo que vamos fazer. Graça é uma palavra de dois fios que pode ser empregada acerca de Deus e do homem. Quando empregada acerca do homem, deixa subtendido um amor constante por outro ser humano ou por Deus, sabendo que o homem nunca oferece graça para com Deus, mas, pelo contrário, Deus é quem oferece graça para o homem. Então, nesse sentido, neste lado da coisa, graça empregada acerca do homem deixa subtendido que é um amor constante por outro ser humano ou mesmo por Deus. Mas a palavra graça ainda é empregada para significar a ação de um superior, humano ou divino, para com o inferior. É bom que nós aprendamos o significado disto, porque isso tem muita importância na vida secular, na vida física, material e muito mais na vida espiritual. Você tem que compreender o sentido desta palavra para saber se você tem recebido isto e está dedicando isto, está praticando isto ou não. Se você ainda não está usufruindo da graça oferecida, é tempo disto, porque não se pode usufruir da graça depois que morre, porque ao homem está determinado por Deus, isso está na Bíblia Sagrada aos Hebreus, morrer uma só vez e depois disso venha o juízo. Você não tem que solucionar o problema depois da morte e nem voltar aqui para isto. Isto é um engano do inimigo para te levar para a perdição. Se é graça, por que não aceitá-la agora, enquanto pode solucionar o problema? Agora você vai entender, a graça de Deus é a mensagem que Ele envia no dia. Então todo mundo, o crente de 50 anos de fé, está precisando da graça, da mensagem da era. O crente de 50 anos de fé, no tempo de Lutero, precisou da graça da era, a mensagem de Lutero. Caso contrário, ele estaria perdido com seus 50 anos de religião. A mesma coisa na outra era. Em cada era, respectivamente falando, a graça é a mensagem do dia. Agora, vamos voltar aqui. A palavra graça é empregada para significar a ação. Vamos pensar nisto. A ação de um superior, é claro. Tem que ter poder, não é? Seja humano ou divino, para com o inferior. Deus, como absoluto superior, não carece da nossa graça para com Ele.
Você entende isso? Você vai dizer, eu perdoo a Deus. Bom, eu vou perdoar a Deus porque Ele errou comigo. Porque Ele me deixou passar por tal sofrimento. Porque Ele levou o meu filhinho, eu vou perdoar a Deus? Não. Deus é absoluto, é soberano. E nenhum dos seus atos pode ser censurado por qualquer filho dele, por qualquer cristão. O ateu, o cético, o incrédulo, esse critica a Deus. Ele presume, ele avança, para depois virar uma colher de potássio com seu espírito em chamas, em inferno, não é? Mas estamos falando a filhos de Deus. Então, para quem Deus é absoluto, e Deus como absoluto e nosso superior, não carece da nossa graça para com Ele. Mas, pelo contrário, nós é quem precisamos de sua graça. Dá-nos da tua graça, Senhor. Por isso, nós vamos constatar uma outra grande realidade. Justamente por isso, qualidades próprias, mérito humano, não é o que nos oferece condição de sermos filhos de Deus. Condição de sermos pessoas salvas. E neste caso, justamente neste caso, graça é favor imerecido. Mancebos de qualidades, Nicodemos, etc., se perderam, não foram discípulos de Jesus, não estavam no Pentecostes, enquanto que Marias, mulheres que tinham sido perdidas, ladrões estavam lá. Por quê? Eles reconheceram que não tinham qualidades próprias, que mereciam a condenação, a morte, e por isso alcançaram graça. Você vai notar outro fato muito importante agora, que quem mais rejeita a graça no seu devido tempo, a mensagem no seu devido tempo, são pessoas de qualidades próprias, cheias de méritos e que têm feito muita coisa para Deus. Na concepção deles, têm feito muito para Deus. E são justamente estas pessoas que rejeitam a graça, que rejeitam a mensagem no seu devido tempo. Elas consideram um absurdo oferecer para elas graça, favor que elas não merecem. Por isso, enquanto ladrões e meretrizes foram salvos, tais pessoas crucificaram a salvação, crucificam e crucificarão a palavra de Deus novamente. A graça foi rejeitada. Por isso o juízo está acompanhando os passos do mundo chamado cristão bem de perto. Graça, ação de um superior para com o inferior. Nós vamos dar um outro exemplo para o qual nós chamamos bastante mesmo a atenção dos nossos ouvintes. Na vida prática, o credor, a pessoa a quem você toma um dinheiro emprestado, é superior a você. O credor é superior ao devedor. Você já pensou um coronel tomando dinheiro emprestado de um soldado, de um sargento? Ora, aquele sargento fica com força moral sobre aquele coronel. É um exemplo que eu estou dando. Isto é uma análise que ninguém pode negar, é um fato incontestável. O credor é superior ao devedor. Ele está num nível superior. Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor, recomenda São Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 8. Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Paulo, melhor do que ninguém, sabia disto.
que o credor é superior ao devedor. Então, aquele homem, principalmente se tratando de uma autoridade, automaticamente ele está sujeito. Ele não pode exercer a autoridade sobre aquele credor. Nós temos aqui na Bíblia Sagrada o exemplo de Jesus Cristo a respeito do credor incompassível. Isso está em São Mateus, capítulo 18, a partir do verso 23 em diante. Pois bem, um certo rei quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um servo que lhe devia 10.000 talentos. Bom, ele era rei, ele era superior. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então o que aconteceu? Aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, era seu superior, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo teve graça para com ele, íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ele era superior, ele era credor. E agora, depois disto, aquele servo que foi perdoado encontrou-se com um de seus conservos que lhe devia apenas 100 dinheiros. Veja só, a ele foram perdoados 10.000 talentos. E aquele servo que foi perdoado tinha um companheiro, um conservo, que lhe devia apenas 100. Ah, mas esse conservo, este homem pegou o outro e sujegou, e não teve graça para com ele. E ele pediu da mesma forma: me perdoa, não faça isto comigo. E aquele servo que tinha sido perdoado não sabia perdoar. Não sabia o que era a graça que ele tinha obtido. É o que está acontecendo com o mundo chamado cristão hoje. Não sabe a graça que tem vindo sobre ele. Os gentios não sabem dar valor, está pisando na graça. Mas quando aquele seu senhor soube daquilo, o chamou e disse: malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste, eu tive graça para com você, e agora tu não sabes oferecer graça para o seu conservo, para o seu companheiro? Está aí explicado o que é graça. Então, quem tem graça para oferecer é quem tem crédito. Quem tem a razão fica sendo credor. Entre dois companheiros, o que tem mais razão fica sendo credor. Então é quando ele, o credor, oferece ou não graça. Ló ficou devedor de Abraão. Abraão teve graça para com Ló, a ponto de libertá-lo, vencer 5 reis para libertar o seu sobrinho. Você sabe que isto é próprio do cristão. Graça, porque é graça oferecida, mas é graça recebida em primeiro lugar. É a coisa de 2 fios, uma em relação ao ser humano, do homem para com o seu próximo, sendo a principal de Deus para conosco. O profeta desta era, para explicar isto de uma maneira mais simples, dá um exemplo. É dever de sua esposa ter suas roupas limpas, comida pronta, sua roupa remendada, se ela estava rasgada, os botões pregados. Quando você chega cansado em casa, a comida está pronta, etc. Agora, se ela não o faz, se ela falha neste dever, então ela está vivendo sob a graça do marido, sob favor que ela não merece, pois aquele marido tem feito tudo de sua parte para com ela e o lar. Então ele é um credor. Credor compassivo ou incompassivo. Agora você pense, você viver sob a graça do marido, você não cumpre seus deveres, e ele apenas tem paciência e graça com você.
e vice-versa, os filhos com os pais, etc., e nós com Deus. Para com Deus nós somos devedores, Deus é o credor. A graça deve ser pedida, deve ser recebida, e nós devemos nos manter debaixo desta graça. Raabe, a meretriz, pediu graça, alcançou graça, ficou debaixo da graça, não saiu de debaixo dela. O mundo cristão acha que está fazendo favor para Deus em ir a um culto cainita, em construir grandes templos, etc. Pobre cristãos! Quando a vida findar, você verá melhor que não é o que você é, mas sim o que ele é, graça. Sua mensagem é a graça oferecida. Em breve a vida vou findar, aqui não mais eu cantarei. Nos céus então irei morar, lá na presença do meu rei, sim, face a face vê-lo-ei. Vou ver então essa história da graça, cara a cara, não é? A sua graça cantarei. E seja o tempo quando for, de a morte aqui me vir buscar, bem certo estou que o Salvador dos céus a mim dará lugar. Isto é graça, graça. Em breves dias vou findar, não mais eu cantarei aqui, mas que prazer quando acordar e vir o amado rei ali, sim, face a face vê-lo-ei, e a linda história cantarei. Um pecador, mas salvo estou, a livre graça me alcançou. Minha alma em breve escutará a voz de amor do Salvador, dizer: meu servo, quem está, desfruta o gozo do Senhor. Muito bem, Deus avisou para o profeta desta era: há uma trama contra você. E quando ele estava num grande auditório, pregando, um casal foi lá na frente do auditório, desenrolando cenas amorosas terríveis. Então o Espírito Santo disse para o profeta: esta é a trama que eu te avisei. Agora você faça com eles o que você quiser. Aquele casal estava nas mãos do profeta. E o profeta então orou a Deus e disse para aquele casal: eu vos perdoo. E naquele instante caiu tamanha graça no auditório. Aleijados andaram, cancerosos foram curados, cegos enxergaram. O temor de Deus caiu sobre aquele casal. Isto é graça. Mas só quem tem poder é que pode oferecer graça. E a única pessoa que tem poder aqui na terra é o Espírito Santo. E se ele está em você, uma das provas é que você tem graça. 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 Oh, Deus nos abençoe com esta graça infinita. Perdoe a todos quantos estão arrependidos de seus pecados. E com isto sejam curados, abençoados, alegres no espírito, vençam suas dificuldades íntimas, exteriores, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da graça. Amém. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça. E dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto
que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, pois alivia minha alma, reviva em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa de Jesus, como firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dar. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz, o seu poder transforma, o pecador falaz. Estou salvo com a verdade por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa de Jesus, como firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil.